E aí, gente, olha só. Vamos ver alguns princípios, né? Que pra gente finalizar essa parte de eletrização, tá? E aí vocês vão fazer os exercícios. Vou corrigir semana que vem. Então vamos lá. Primeiro, o princípio da eletrostática, né? Que a gente tinha falado pra vocês, né? Tudo vai acontecer. Eu falei sobre como o corpo vai estar eletrizado, né? Tipos de corpos que ficam eletrizados. Nós temos tipos de eletrização, como um corpo fica eletrizado, né? E aí nós vamos partir daí que um corpo está eletrizado, ou seja, ele tem carga, tá? Tranquilo? Então, quando o corpo tem carga, elas podem ser positivas ou negativas, né? E aí a gente começa pelo princípio da eletrostática. Então, a partir do momento que dois corpos têm cargas, eles podem ter cargas positivas ou negativas. E aí, essas cargas, né, ou seja, esse corpo carregado, ele gera um campo elétrico. Assim como o campo gravitacional, existe o campo elétrico. Mas isso é assunto para estudar um pouco mais à frente, tá? Aonde eu quero chegar com vocês aqui é que esse campo, ele gera uma força, tranquilo? E aí vai depender da carga dessas duas partículas aí, se essas forças elas vão se repulsionar, né? Vão ser de repulsão, ou se essas forças vão se atrair, né? Vão ser de atração. E o que gera isso, né? Quando a gente vê cargas que têm partículas que têm mesma carga, mesmo sinal, vou botar assim, né? Eles se repelem, né? Então, cargas de sinais iguais se repelem, positivo com positivo. Tá vendo? As forças, olha só, se repelem. Elas tendem a se afastar. Negativo com negativo se repelem, também tendem a se afastar. E aí, positivo com negativo, olha, cargas opostas se atraem. Tranquilo? E a partir daí, nós vamos começar a estudar como que se forma essa força, né? Na verdade, a gente vai trabalhar mais com fórmulas. O que acontece? Antes de a gente ver essa força, nós vamos falar do princípio da conservação de cargas. Lembra que eu falei para vocês que o universo ele tende a deixar as cargas, né, neutralizadas, né? Porque quando um corpo está carregado, o universo entende que existe algo de errado. Ele precisa neutralizar esses corpos. Tranquilo? E aí o que acontece? Quando dois corpos carregados, beleza? Ou apenas um carregado, eles se encontram, eles se encostam, a gente sabe que existe um corpo que é sempre mais eletronegativo do que o outro, ou seja, tem mais facilidade de receber ou doar elétrons. Tranquilo? Então o que acontece? Se eu encostar essas duas cargas aqui, ó, QA e QB, eu tenho aqui que a carga QA tem... eu tenho aqui que o elemento A tem uma carga QA e o elemento B tem uma carga QB. Se eu encostar um no outro, ou seja, fazer o equilíbrio entre essas duas cargas, tranquilo? Entre esses dois corpos, duas cargas não. Fazer o equilíbrio entre esses dois corpos. E aí, quem tiver mais cargas, né, vai passar para o outro, né, mais cargas negativas ou positivas. Ou seja, um corpo ele tem mais facilidade de doar ou de receber cargas elétricas, cargas elétricas negativas, né? E aí eles vão trocar cargas, tranquilo? Então o que vai acontecer? Aqui vai acontecer o equilíbrio elétrico. Tranquilo? Ou seja, esse meio aqui, ó, quando a carga, o elemento A, né, o corpo A e o corpo B, eles se encostarem, né, estiver juntos, todas as cargas têm que estar igualmente distribuídas pelos dois corpos. E depois que eu afastar, como essas cargas ficaram igualmente distribuídas, eles já não vão ter os mesmos números de cargas. Por exemplo, vamos supor que o corpo A vai doar carga para o corpo B, quando eles estiverem encostados. E aí todo o corpo A e B, quando estão juntos, eles vão estar vão distribuir cargas igualmente pelos todos os corpos, pelos dois corpos.
E aí, quando eu afastar os dois corpos, o corpo A ele doou carga para o corpo B, certo? Então ele perdeu carga, então QA virou QA', e o corpo B ele ganhou carga de A, então a carga de B virou carga de B'. Porém, o que acontece? Essa troca aqui, essa dinâmica entre as cargas, ela não vai perder e nem ganhar cargas externas, tranquilo? Ou seja, o número de cargas entre A e B antes tem que ser igual ao número de cargas entre A e B depois. Ou seja, QA mais QB, que é a quantidade de cargas de A e de B no começo, tem que ser igual a QA' mais QB', a quantidade de cargas de A mais a quantidade de cargas de B no final. Tranquilo? Então, existe essa conservação de cargas elétricas. E aí a gente chega na lei de Coulomb. A lei de Coulomb fala da força gerada por uma carga, beleza? E aí, essa força aí, né, gente, ela vai precisar de outra carga para funcionar. Porque se uma carga estiver sozinha, por exemplo, a carga positiva, ela vai gerar campos elétricos. Assim, tá? Tô fazendo linhas de campos aqui, ó. Em volta dessa carga geram campos. Mas se eu não tiver nenhuma outra carga nessa região de campo elétrico, tranquilo? Se eu não tiver nenhuma carga nessa região de campo elétrico, eu não vou gerar nenhuma força elétrica. Porque a força elétrica precisa ser de repulsão ou de atração. E aí eu preciso de uma outra carga. E aí quando eu coloco uma carga aqui, por exemplo, uma carga negativa, eu sei que elas vão se atrair. Esse campo elétrico faz essa carga se atrair. Beleza? Então, elas vão ter uma força de atração. Então, qual é o módulo dessa força, né? Ou seja, essa força, claro que eu estou calculando em módulo, porque aí força é um vetor, e vetor depende da direção e do sentido, né? Então, mais do sentido para ela ser positiva ou negativa. Aí depende da questão do sentido adotado. Isso aí é física 1. Tranquilo? Então, gente, olha só. O que acontece? A força elétrica, né? Força elétrica, ela é dada por K, Q1, ou seja, a carga de 1, Q2, a carga de 2, tudo em módulo, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Tranquilo? K é a constante eletrostática do meio, beleza? Tem meios que eles são mais eletronegativos ou eletropositivos, tranquilo? Tem meios que eles são melhores condutores, por exemplo, os fios, eles são bem melhores condutores, né? Tem meios que são os condutores piores, por exemplo, madeira, tranquilo? Então tem isso ainda do meio ser um bom condutor, ser um condutor ruim, né? E aí a gente tem o K, que é a constante do meio. Geralmente a gente faz esses experimentos no vácuo, né? Onde a constante é 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade, tranquilo? Não tem uma unidade específica para essa constante. Ela é newton por metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Geralmente no vácuo é 9 vezes 10 a nona, tá? Mas na grande maioria ele coloca esse valor aí para vocês. Q1 e Q2 são as cargas de cada partícula, né? Carga de cada elemento, de cada corpo, e D é a distância entre as partículas. Ok? Então, gente, aí a gente finaliza essa primeira parte da eletrostática, tá? A gente termina com força elétrica, que é a força entre duas cargas. Duas cargas vão ter forças se repelindo, se elas tiverem as mesmas cargas, ou se atraindo se tiver cargas opostas. E essa força, em módulo, ela vai ser KQQ sobre D ao quadrado. Lembrando que as cargas sempre eu vou deixar positivas. Se a força for positiva ou negativa, vai depender da questão, né? De qual sentido ele vai adotar, ok? Então, gente, é isso aí, beleza?